Bom, há muito tempo eu ouço falar da coleção da História da Literatura Ocidental do Otto Maria Carpo, mas nunca havia iniciado a leitura, nunca havia me aventurado por esse mundo, por esse universo, né? Mas agora, finalmente, iniciei a leitura do box, finalizei hoje o primeiro volume, finalizei agora há pouco, a literatura greco-latina por Carpo. Então, eu não sei nem muito bem o que dizer sobre esse texto. É um texto muito, mas muito bom, tá bem? Um tempo atrás, na verdade, quando eu estava indo atrás desse texto e começando a me interessar por ele, uma coisa que me chamou bastante atenção foi uma postagem em um não é bem fórum, sei lá, em uma postagem no Reddit sobre esse livro, né, sobre esse box do Carpo, e o cara dizia que, bom, não deve ser lido assim, corrido, porque, cara, é uma obra enciclopédica, né? Deixa eu pegar aqui todos os livros para mostrar aqui, né? Muito bonita essa edição da editora Leia. Então, discordo plenamente, tá bem? Discordo plenamente. Isso aqui foi feito para se ler, sim, do primeiro ao último volume. Todas as 2.000 e tantas páginas que o Carpo deve ter escrito aqui. Por que eu digo isso? Porque isso aqui, de longe, é uma enciclopédia. Não é uma enciclopédia, de maneira alguma. Porque isso é quase que uma prosa, entende? A maneira como o Carpo vai apresentando os novos autores e vai expondo cada elemento da história da literatura ocidental, e eu falo isso como quem leu aqui apenas o primeiro volume, entendeu? A maneira como o Carpo vai expondo tudo isso deixa muito clara que ele entende, a maneira como ele entende a literatura ocidental, ou seja, essa visão de um todo muito maior que vai se desenhando. E o bonito de começar do começo e não pensar que isso é uma enciclopédia e, nossa, quero estudar agora sobre o modernismo francês, e aí pegar lá direto o nono volume da coleção, é que tendo essa compreensão mais dos fundamentos da coisa, eu já consigo sentir mais ou menos o clima, sabe? Que vai ser o continuar dessa leitura. Mas enfim, essa é uma grande introdução, né? Para começar a falar, a minha ideia é tentar gravar um vídeo a cada um dos 10 livros que vão ser lidos, né? Esse foi recém o primeiro. E a minha ideia é gravar um vídeo breve sobre cada um deles, né? Então, indo direto ao ponto, aqui o Carpo nos fala da literatura grega e da literatura romana. E o interessante quando a gente entra e fala da literatura romana é que o Carpo, ele coloca a literatura romana imperial, vamos dizer assim, e a literatura romana cristã também. Isso eu achei muito interessante, né? Mas vamos voltar e falar do começo. Literatura grega. Eu, particularmente, sempre tive muita dificuldade para ler poesia. Li O Inferno, de Dante, com muito esforço, vamos dizer assim. Mas agora, lendo o Carpo e lembrando de algumas aulas do professor Olavo, o que me vem em mente é aquele compromisso de conhecer realmente, conhecer a história do Ocidente, conhecer a literatura ocidental. E como que eu vou fazer isso? Poxa, só se eu ler tudo isso, né? E aí sigo as dicas mesmo de pegar a história da literatura ocidental do Carpo, escrever, mostrar cada ponto, digitar aqui no computador, né? Cada um dos autores, cada uma das obras que o Carpo foi citando. E, cara, eu vou ler isso. Não me importa quanto tempo eu demore. Nem que daqui 60 anos eu descubra que eu não consegui fazer isso. Mas se eu ao menos tentar,
eu tenho certeza que vai ser uma experiência fenomenal. E eu digo isso porque a maneira como o Karpov vai descrevendo cada um desses autores nessa grande prosa, vamos dizer assim, sinceramente não tem como não se empolgar para seguir essa leitura, sabe? O que eu encontro aqui no Karpov é exatamente isso. Não é uma enciclopédia da literatura, muito pelo contrário. É um manual, é um guia, é uma coisa muito mais, como que eu posso dizer, mais viva do que qualquer enciclopédia. Porque ele vai expondo, ele vai demonstrando. Então, começa com Homero, com a Ilíada, com a Odisseia, e assim a gente vai vendo ele citando autor por autor num texto aqui dessa minha edição de 60 páginas, mais ou menos, 70 páginas, assim, com uma naturalidade, como se ele conseguisse sair de Homero, que ninguém sabe quando escreveu, o que escreveu, se existiu, né? Ele até entra um pouco nessa discussão, até os últimos autores gregos, alguns contemporâneos de Platão, Aristóteles, né? Aristófanes, por exemplo. Ele vai fazendo essa construção e mostrando como um, de alguma maneira, representa o outro, como um contrapõe o outro na sua obra literária. Então, dessa forma holística, vamos dizer assim, né? Uma história da literatura de maneira compreensiva. Então, essa é a forma como ele apresenta os gregos, e vem a partir de Homero, vai apresentando diversos outros autores que com certeza eu preciso conhecê-los antes de querer falar qualquer coisa, concordar ou discordar com o Karpov, né? Primeiro preciso ao menos ler esses autores que ele apresentou, e são vários, viu? Eu iniciei esse trabalho aqui no computador de passar as obras que ele vai citando, e só no primeiro capítulo eu já encontrei mais de 30 obras literárias sendo citadas junto com seus autores. Então vai ser um bom trabalho a ser feito, né? Passando para o segundo capítulo, o que a gente encontra então é a história da literatura romana, vamos dizer assim, né? E é nessa continuidade ainda, né? Mesmo que haja essa quebra de capítulos, o que a gente encontra é a continuidade entre história da literatura grega e história da literatura romana. Por quê? Bom, primeiro pela continuidade das civilizações, né? Porque os romanos, de certa forma, são helenizados em algum momento do seu império. Mas, então, bom, a troca de influências existe, tudo isso, né, que a gente conhece pela história universal e não apenas pela história da literatura. Mas o ponto interessante é perceber essa continuidade. E em um momento ou outro, o Karpov vai nos apresentando inclusive isso, né? Olha, esse autor romano aqui corresponde quase que a um símile desse outro autor grego que ele explicou antes, né? E aí quando apresenta, por exemplo, Virgílio com a Eneida, né? Ou com as Bucólicas, os textos grandes clássicos, né, da literatura romana, a gente encontra esse paralelo entre Homero com a Odisseia, com a Ilíada, enfim. Muito interessante perceber essas relações que o autor vai fazendo, mas muito mais do que essas meras comparações entre gregos e romanos, o que o Karpov vai fazendo é apresentar cada autor no seu pathos, vamos dizer assim, né? Ou seja, na sua forma de expressar o que é ser humano, né? Então, por exemplo, isso principalmente com os romanos, eu achei que a maneira como o Karpov explicou isso dentro do contexto da literatura romana foi mais forte ainda do que com os gregos, porque dentro desse contexto da literatura romana o que surge muito são as intrigas políticas. Não que ele não cite que os gregos faziam isso, claro que faziam também, mas os romanos parece que pela influência estoica, pela retidão, ou por aquele espírito romano, vamos dizer assim, parece que tudo isso é mais sentido, parece que tudo isso é mais grave no romano. Então, eu acho muito interessante esse destaque
psicológico, vamos dizer assim, que o autor deu para a literatura romana. Ele apresenta isso, assim, né, de que, que alguns literatos, né, que alguns poetas romanos marcavam muito bem essa distinção entre uma pessoa, um indivíduo livre diante de uma sociedade autoritária, por exemplo, né? Coisa que faz qualquer pessoa em qualquer época se questionar, né? Pensar sobre a sua existência diante do seu contexto político, do seu contexto econômico, enfim. Então, os romanos parecem ter essa semelhança conosco de alguma forma, né? E outro ponto muito interessante, que eu acho interessante destacar, que o Carpo fala bastante na literatura, quando ele vai se referir aqui à literatura romana, é em relação à nossa... Bem, ao Sêneca, né? Eu queria falar do Sêneca, ao filósofo Sêneca. Por quê? Tanto do filósofo Sêneca quanto de Marco Aurélio, né? Os dois grandes estoicos. Por quê? Porque ele diz assim, vou ler uma citação aqui do que o Carpo diz na página 96 da minha edição. A filosofia estoica de Sêneca é uma tentativa apaixonada, porque infrutífera, de vencer a angústia que ele exprime em suas tragédias. Bom, tive um pequeno corte. Sêneca, como filósofo, está convencido da possibilidade de vencer o terror pela elevação cultural. Mas como poeta, vamos dizer assim, ele está entregue a esse terror, vamos falar dessa maneira, né? Então, bom, olhem que interessante ter em mente isso, né? De que existe o Sêneca filósofo e o Sêneca autor, poeta, literato. Então, isso me fez pensar no Sêneca de uma outra maneira, né? Coisa que eu ainda preciso conhecer. Já li alguns textos dele, né? Sobre a brevidade da vida, etc. Mas preciso conhecer também o Sêneca poeta. Por que não? Porque talvez aí a gente encontre um outro lado do estoicismo. Mas assim, de maneira geral, o que eu gostaria de destacar agora também é essa terceira parte, né? Essa terceira parte que é muito bonita, inclusive, que o Carpo apresenta, que é sobre, bom, mas e como se manifesta na antiguidade, né? Na antiguidade ou no início do medievo, por exemplo, né? Com a queda do Império Romano, como se manifesta a literatura cristã. Bom, Boécio com a Consolação da Filosofia, por que não? Assim, até que não, porque o Carpo ele diz Boécio é o último romano. Mas parece que o espírito de Roma não termina, não acaba dentro do Ocidente. E aí, se a gente ler o Jardim das Aflições, a gente vai concordar com o Carpo. Mas o ponto que eu queria dizer é de quando ele apresenta a liturgia da igreja. Olhem que bonito, né? Olhem que interessante. A liturgia da igreja como a grande obra literária desses séculos 5, 6, 7 dentro do Ocidente. Ele vai fazendo em alguns momentos algumas referências em relação ao Oriente, mas, por óbvio, a gente está falando da história da literatura ocidental, então vamos ficar do lado de cá, né? Então vamos ficar para cá. E olhem só que bonito isso que o Carpo diz. A primeira e maior epopeia que o Ocidente criou, a liturgia. Como todas as grandes epopeias, a liturgia constitui um mundo completo: criação, nascimento, morte e fim. Dentro dos muros da igreja, mundo fechado, cuja literatura é exótica, num sentido diferente do da pagã. É literatura de outro mundo. Então aqui, em cada um dos pontos, ele vai nos apresentando a construção dos elementos da liturgia que, se a gente for na missa na nossa paróquia próxima de casa, a gente ainda vai encontrar esses elementos antigos, romanos, vamos dizer assim, né?
não mais em latim, mas se a gente voltar e buscar alguma coisa um pouco mais antiga, já vai encontrar algo nesse sentido, né? Então, olhem só que interessante. Mais uma citação. A liturgia é, sem dúvida, uma obra literária, embora de um tipo diferente. Não é nem literatura pagã, nem medieval ainda, né? Olhem só como diz assim, a mais geral e mais rigorosa... Bom, ele vai seguir falando algumas coisas aqui. A liturgia é alguma coisa, mais do que um cerimonial eclesiástico. Revela-se obra literária, cujo valor, se bem que relacionado intimamente com o credo que exprime, não pode depender das convicções religiosas, da crítica ou do crítico. Então, é como se a liturgia chamasse, vamos dizer assim, né, ao crítico literário, algo nesse sentido, pelo que eu entendi que o Carpo está dizendo, e não só ao crítico, mas ao participante, quase que assim, né? Ela exige uma suspensão da descrença, tal qual a leitura de qualquer outro texto literário. Então, é um pouco para que você possa viver, né, aquela experiência. Então, muito, muito, muito interessante esse terceiro ponto, né? Bom, de maneira geral, acho que isso que eu posso dizer sobre o Carpo nesse primeiro volume. É um ótimo livro, não é uma enciclopédia de maneira alguma, não caiam nessa, tá bem? Como eu disse, pretendo ler todos esses 10 volumes, comentá-los aqui no canal, compartilhar com quem quiser e, na pior das hipóteses, falar um pouco sobre essa experiência da leitura desses livros, né? Fico por aqui hoje. Esse foi o livro, recomendo. Gostei bastante dessa edição. Se bem que ela é pequena assim na mão, mas fica muito bonita na estante, né? Fica muito bonita na estante, é bem colorida, chama bastante atenção, né? Fica legal, né, na estante ali do escritório, tá bem? Se alguém assistiu até aqui, agradeço. Se você já leu esse livro, peço que você comente também para que eu saiba se também pensa dessa forma, se entendeu alguma coisa um pouco diferente. Enfim, fico no seu aguardo, tá bem? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.